estão? Espero que estejam bem, não é? Daqui a pouco vamos estar juntos com as nossas aulas presenciais, então é motivo de muita alegria. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, aqui estamos, mais uma vez, agradecidos por esse momento de estudo, de oportunidade, de aprendizado, estudando o Livro dos Espíritos. Fortalece em nós essa vontade de estudar, de estarmos juntos em Tua direção, sendo instrumentos fiéis do Teu amor, da Tua paz, da Tua luz, e que possamos sempre vibrarmos do bem, não só aprendendo, mas praticando os ensinamentos que Tu viestes trazer. Agradecidos estamos, com o coração cheio de alegria e gratidão sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, né, vamos estudar o Livro dos Espíritos. E hoje nós temos o capítulo 1, tá, da segunda parte desse livro, e que tem como tema a origem e natureza dos espíritos, o mundo normal, primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos e perispírito. Então, nós vamos ler algumas perguntas e comentar sobre elas, de forma bem resumida, tá? Então, na pergunta 76, o Kardec pergunta assim, pergunta aos espíritos, que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem, pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Muito bem. Então, os espíritos são seres inteligentes da criação. Não é? Então, os espíritos, eles são criados por Deus. Pela sua vontade, pelo seu amor, pela sua sabedoria. E nós trazemos essa qualidade divina que é a inteligência. Deus não é inteligência suprema? Então, nós temos essa qualidade, não é? Que a gente precisa potencializar, como entre outras. Então, a gente pensa assim, nós somos obras de Deus, não é? Quando uma pessoa constrói um prédio, constrói um carro, uma máquina, não é? Qualquer outra coisa, ela costuma falar assim, isso é obra minha. Mas nós, espíritos imortais, somos obras de Deus. Não é? Deus nunca deixou de criar. Nunca deixou de trabalhar. Nunca. A sua criação é constante, é permanente. Mas se formos criados, a gente pode pensar, né? Se a gente foi criado por Deus, a gente teve um início. Ok. Mas a gente não tem fim. Somos espíritos imortais, espíritos eternos, criados para a eternidade. Mas como Deus nos criou, como é que foi isso? Kardec, ele pergunta a todo momento, como aconteceu, não é? Qual a nossa origem? E os espíritos respondem, eles mesmos. Nós não temos condições de saber ainda. Ainda é um mistério para todos nós. Tá? Então, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estar preparado, a gente precisa ter uma evolução para saber a origem e natureza dos espíritos. Depois Kardec pergunta assim, será que é certo dizer que os espíritos são imateriais? Isto é, os espíritos eles
não são constituídos de matéria? São constituídos de alguma outra coisa? E diante da resposta dos espíritos, né, a gente vê que a constituição dos espíritos não é assim, essa matéria que a gente entende no mundo material. Né? Essa matéria que a gente conhece aqui no nosso mundo, como algo que tem uma existência física, uma borracha, uma cadeira, né? Um pedaço de papel. Não é essa matéria. É uma matéria totalmente diferente, é uma matéria mais depurada, uma matéria mais sutil, uma matéria que os espíritos falam assim, quintessenciada, que nós não temos nem como comparar, nem algo que se assemelha aqui no nosso mundo material, que a gente possa definir, é dessa forma ou daquela. Tá? Os nossos sentidos eles não conseguem compreender essa matéria. Né? A gente não tem inteligência para isso. E Kardec continua perguntando, né, com aquela coisa, né, o seu sentido, o seu instinto investigativo, se existe algum mundo onde os espíritos habitam, onde eles vivem. E os espíritos respondem, né, no mundo normal, no mundo primitivo. Então, Kardec fala assim, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Os espíritos respondem sim. O mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Né? Nesse mundo, os espíritos que ali habitam são incorpóreos, não apresentam os corpos que a gente conhece. Tá? Esse mundo espiritual, né, é o mundo da onde a gente veio, não é? E para onde a gente vai. Então, o mundo material e esse mundo, que é o mundo espiritual, eles estão interligados, existe uma correlação aí. São independentes? São, mas existe uma relação, uma correlação entre eles. É um agindo sobre o outro. Né? Depois Kardec vem perguntar sobre a forma e ubiquidade dos espíritos. Então, os espíritos têm forma determinada, têm forma limitada e constante? Os espíritos respondem, para vós não, mas para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Então, para a gente, a forma do espírito é desconhecida. Não é? Na pergunta, eu não coloquei aqui, mas na pergunta 88A, Kardec fala assim, esse clarão, essa chama, essa centelha, ela tem uma cor? Os espíritos vêm falar, depende. Depende do grau evolutivo do espírito, da intensidade da sua luz, não é? Ele se mostra mais evoluído ou não. Eles respondem assim, para vós ela varia do opaco ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Tá? Na pergunta 92, tem o espírito dom da ubiquidade? Aí ele vem definir o que é ubiquidade. Né? Ubiquidade é propriedade, é um dom, né, que o espírito tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Como ele fala aqui, em outras palavras, um espírito ele pode se dividir e estar em vários lugares ou em vários pontos ao mesmo tempo? Não, isso não é possível. O que acontece, por exemplo, um espírito que vai dar, né, quer dar uma mensagem. Né? Então, eles irradiam pelo pensamento aquela mensagem para vários lugares. E essa mensagem, ela alcança, né, os médiuns que têm essa capacidade de receber, né, essa mensagem desses espíritos que o fazem pelo pensamento, e esses médiuns então transmitem
né, o que esses espíritos vêm trazer como mensagem. Então, não pode haver divisão. É como o Sol, né? Não existem, né? O Sol, ele irradia, né, através dos seus raios, o calor. Né? É mais ou menos dessa forma. E, por último, a gente vem falar sobre o perispírito. Então, Kardec pergunta: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Aí os espíritos respondem: envolve uma substância. Então, envolve ali uma substância em volta do espírito. Ela é vaporosa aos teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde quer. Ele está falando aí que essa substância, ela é o perispírito. Peri significa em torno de. Espírito é espírito. Então, para a gente entender melhor, né, a gente não vai aprofundar o que né, as propriedades do perispírito, mas para a gente entender melhor, a gente traz uma fruta que a gente conhece bem, né, o abacate. O abacate, ele tem o caroço, ele tem aquela massa, né, em volta, e tem a casca. Então, a casca representa o nosso corpo físico. Não é? A parte do meio, que a gente raspa com a colher, representa o perispírito. E o caroço representa o espírito. Então, ali, a massa, não é? Ela está ali fazendo a ligação entre o caroço, não é? E a casca. Esse que é o perispírito. O perispírito faz a ligação do corpo físico com o espírito. Né? Por isso que quando você, né, vamos falar, a gente não cuida do corpo, quando a gente não cuida da alimentação, quando a gente não, né, não leva uma vida saudável, né, o corpo recebe, né, uma impressão, né, se a gente faz alguma coisa que não é boa, o perispírito transmite ao espírito, e o espírito, que é o ser, né, sensível, que é o ser inteligente, recebe aquilo tudo. E quando o ato, né, quando o ato é de iniciativa do espírito, porque o espírito é o ser pensante, né? Quando o ato é iniciativa do espírito, a gente pode dizer que o espírito quer, né? Ele quer fazer algo. Então, o perispírito transmite e o corpo executa. Né? O espírito transmite para o perispírito transmite o corpo e o corpo executa. Então, qualquer pensamento, sentimento, por mais secreto que a gente tenha, vai repercutir no perispírito. Tá? A gente vai finalizando, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade de trabalho e desejando a todos um dia de paz, um dia abençoado e um beijo no coração de cada um de vocês.